13ª Vara Federal do Recife. Entre as medidas judiciais, 4 mandados na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e os demais em residências de alguns envolvidos. Segundo a PF, as empresas controladas pela organização criminosa identificadas na Operação Casa de Papel vêm sendo beneficiadas há tempos com contratações milionárias efetuadas pela LEP. Essas contratações somam quase 40 milhões de reais. Desta vez, a investigação apura a solicitação de vantagem indevida feita por um servidor comissionado da Assembleia de Pernambuco que atuava na comissão de pregoeiros e no setor responsável pelos pagamentos, em razão de estar favorecendo internamente essas empresas. Pedido de propina foi travestido de um convite para tomar um café. Daí o nome da operação de hoje. Olha, gente, enquanto discutimos a questão das gastanças no Congresso, no próprio STF, as mordomias, vimos que só em pedidos de ressarcimento em 6 meses, nossos deputados federais já consumiram mais de 13 milhões de reais do nosso dinheiro. Enfim, enquanto o debate foca Brasília, por baixo dos panos, de forma silenciosa, nas assembleias estaduais e nas câmaras de vereadores, o consumo de dinheiro público neste país é um absurdo. Um absurdo. E se a Polícia Federal debandar, como fez agora, demandar aí situações, operações nas assembleias estaduais, como fez em Pernambuco, essa investigação aí do Rio, a PF fazer isso, direcionar investigações para todas as assembleias, essas assembleias de deputados estaduais, vai ser um Deus nos acuda e uma correria para tudo quanto é lado. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por exemplo, tem um orçamento em 2020 de 751 milhões de reais, consumidos por 54 deputados estaduais e seus gabinetes. Já a Assembleia do Estado de São Paulo, com seus 94 deputados, consome um orçamento em 2020 de 1.271 bilhões de reais. Então, só entre São Paulo e Paraná, somados, os deputados estaduais consomem 2 bilhões de reais em 2020, aproximadamente. E aí tem as câmaras de vereadores. Pegar também do Paraná, Foz do Iguaçu, por exemplo. Gastos de 23 a 25 milhões de reais com seus 15 vereadores em 2019. E por falar nisso, nesse ano os vereadores de todo o Brasil estão também definindo os salários para os vereadores da próxima legislatura. Então, em muitos lugares está o maior quebra-pau. Em alguns lugares o debate está no sentido de equiparar o salário do vereador ao salário dos professores. Evidentemente que baixa o salário dos vereadores. Então você tem municípios onde o salário de vereador é de 5, outros de 8, outros de 10 e assim vai. Então compare o trabalho do professor em sala de aula, a jornada de horas e horas, com o trabalho do vereador. E também a realidade do tamanho dos gastos com as assembleias de deputados estaduais e câmaras de vereadores, comparar com o que é gasto com a educação e com o orçamento dos estados brasileiros. Totalmente incompatível com a carência de recursos e investimentos que muitas cidades têm em relação ao seu povo. Vimos aí o governo fazendo um investimento para atender milhares de famílias no Piauí e na Bahia, com água. Olha, água! Em pleno século XXI, água! 90 milhões de reais investidos. E a Assembleia Legislativa de São Paulo gasta mais de 1 bilhão de reais em um ano. Não seria hora de debater tudo isso? De redefinir as prioridades? Será que é mesmo para garantir a democracia que gastamos tanto com o poder legislativo? E você não acha que se a Polícia Federal fazer um arrastão nessas assembleias de deputados estaduais e câmaras de vereadores do nosso país, quanto rato vai para lá, vem para cá? Dá até medo de imaginar tamanho rombo que todos os anos nosso dinheiro, do trabalho seu, meu, de todos nós brasileiros, é triturado para bancar bons salários, muito conforto, poltrona, terno e gravata, auxílio aqui, auxílio ali. E pior, em lugares onde o esforço diário não chega nem perto do esforço que a grande maioria do povo brasileiro faz em seu cotidiano profissional. Todo o conforto, ar-condicionado para cima. A verdade é que saber, por exemplo, que as câmaras municipais
Entre janeiro e outubro de 2019, pegando novamente o estado do Paraná, gastaram 13 milhões de reais em diárias de viagens. Isso causa revolta, indignação, é um desrespeito à vida do brasileiro. É hora de debater esse negócio. Não é só por defender a democracia que nós precisamos ter tanta despesa neste país. E o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender as investigações da Operação Lava Jato sobre o senador José Serra, exatamente causando uma onda de repúdio que tomou conta das redes sociais. Defiro a liminar para suspender até a análise do caso pelo eminente relator, toda a investigação deflagrada em trâmite no Juízo Federal da 6ª Vara Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. Por consequência, todos os bens e documentos apreendidos deverão ser lacrados e imediatamente acautelados, juntamente com eventuais espelhamentos ou cópia de seu conteúdo, caso tenham sido realizados, acrescentou Toffoli. A liminar é válida até o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, analisar o caso. Após a decisão, uma onda de repúdio tomou conta das redes sociais. No Twitter, por exemplo, internautas teceram fortes críticas contra a medida de Toffoli. Olha, gente, poderia fazer uma baita crítica aqui à decisão do Toffoli. Mas aí eu lembro da censura, lembro de Alexandre de Moraes, censura que está forte nesse país. Isso gera medo. A imprensa está com medo, gente. Censura no Brasil. Então, querendo ou não, a censura está aí em vigor. Porque emitir uma opinião aqui agora, para um assunto como esse, pode sim trazer retaliações inesperadas. Então, pela censura, me abstenho de criticar a decisão do Supremo Ministro do STF. Já que certamente o querido brasileiro do coração verde e amarelo tem boas opiniões aí para tecer nos comentários, aqui através da sua participação. E o bafafá envolvendo a campanha do Dia dos Pais de uma empresa de cosméticos, trazendo como Tami Miranda como protagonista, não para de causar aí polêmica. Mas sem entrar nessa questão, relatamos uma outra notícia envolvendo a questão LGBT. O cantor Netinho, que em 2010 assumiu ser bissexual, concedeu entrevista ao canal do deputado federal Eduardo Bolsonaro no YouTube. Entre diversos assuntos debatidos, ele chegou a detonar a agenda LGBT e disse que o movimento só pensa como o fiofó. Se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o fiofó, pensando com o fiofó, eles estariam comandando o Brasil junto com o Jair. Ia ser maravilhoso, mas eles foram doutrinados a enxergar a vida pela lente do fiofó, afirmou. Ele, que já foi um dos principais nomes do carnaval dos anos 90, afirmou que abandonou o carnaval por rejeitar a pornografia e o consumo de drogas. Hoje o carnaval de Salvador é Sodoma e Gomorra. As famílias que têm filhos não querem levar mais para a Bahia porque você vai ver homens se beijando com homem, abaixando o short no meio da rua, camarotes inundados de drogas, disparou ele. Ao avaliar o atual cenário político, Netinho disse apoiar Jair Bolsonaro com todas as forças. Ele também fez duros questionamentos ao uso da Lei Rouanet, além de dar detalhes sobre sua relação com uma grande emissora de TV e defender a extinção deste canal. E Rodrigo Maia não dá folga mesmo ao ministro Paulo Guedes. Não é de hoje que ambos se estranham. Afinal, Maia sabe a importância de Guedes para o governo Bolsonaro. Agora, Maia alfinetou Guedes por meio de críticas à equipe econômica. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ironizou a tentativa da equipe econômica de recriar a CPMF e afirmou que daqui a pouco o governo daria um nome em inglês ao tributo para tentar enrolar a sociedade. Maia diz ser radicalmente contra a criação de qualquer imposto. Esse aí, então, que a gente sabe que é cumulativo, que é regressivo, que faz a economia parar de crescer, esse eu sou contra também, no mérito, afirmou. E há algumas ponderações aqui. Se o fato de criar a CPMF aumenta a carga tributária do brasileiro, eu sou contra. Também. E acho que você também é. Agora, se com a desoneração da folha de pagamento proposta, a carga tributária cai e abre um espaço para recriar a CPMF, sou a favor. Isso justificaria a possibilidade da CPMF. Se for para aumentar imposto, claro que somos contra. Mas se for para democratizar o pagamento,
Tudo bem. E assim as opiniões são divergentes. Um cidadão opinou assim: sou favorável à CPMF. Pelo menos é um imposto sem burocracia e que todos pagam, incluindo os informais e aqueles que costumam usar atalhos para escapar do fisco. Outro brasileiro diz o seguinte: CPMF é um dos melhores impostos que pode ser cobrado neste país. Ninguém escapa, nem pobres e nem os ricos. O único problema é onde será aplicado o dinheiro. E tem a questão do rombo criado agora também, gente, com a pandemia. Então o governo terá que fazer algo. E se não fizer, é Venezuela. Por isso, uma outra opinião de um brasileiro é muito importante. Senhor Maia, o correto é reduzir os gastos públicos, a começar pelas benesses das quais desfrutam os integrantes dos poderes da República, principalmente em Brasília. Já não passou da hora de rever auxílio moradia, assessores, passagens aéreas, subsídios diversos e muito mais? E outro brasileiro diz o seguinte: agora, Maia, prove que está ao lado do povo, corte pela metade a verba de gabinete, dispense todos os não concursados, remova todos os penduricários, inclusive do judiciário, exonere qualquer apadrinhado e devolva 90% do fundo eleitoral. Se não fizer isto, só mostrará que é apenas mais um demagogo a se promover diante desta crise. E também há, sim, muita gente contra, porque seria, afinal de contas, mais um imposto. Então é algo que precisa ser muito bem explicado e debatido. E agora, mais uma bela e emocionante reflexão de autoria do Frei Aldo Colombo. Conta-se que após um feriado prolongado, o professor entrou na sala da universidade para dar sua aula, mas os alunos estavam ansiosos para contar as novidades aos colegas e a excitação era geral. Depois de tentar, educadamente, por várias vezes conseguir a atenção dos alunos para a aula, o professor perdeu a paciência e disse: prestem atenção, porque eu vou falar isso uma única vez. Um silêncio carregado de culpa se instalou na sala e o professor continuou: desde que comecei a lecionar, e isso já faz muitos anos, descobri que nós, professores, trabalhamos apenas 5% dos alunos de uma turma. Em todos esses anos, observei que cada 100 alunos, de cada 100, apenas 5 fazem realmente alguma diferença no futuro. Apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 95% servem apenas para fazer volume. São medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil, disse ele. O interessante é que esta porcentagem vale para todo o mundo. Se vocês prestarem atenção, notarão que de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem realmente a diferença. De 100 garçons, apenas 5 são realmente excelentes. De 100 motoristas de táxi, apenas 5 são verdadeiros profissionais. De 100 conhecidos, quando muitos, 5 são verdadeiros amigos, fraternos e de absoluta confiança. E podemos generalizar ainda mais. 100 pessoas, de 100, apenas 5 são verdadeiramente especiais. E por que não? De 100 políticos, 5 talvez sejam honestos. É uma pena não termos como separar estes 5% do resto, pois se isso fosse possível, deixaríamos apenas os alunos especiais nesta sala, disse o professor, e colocaria os demais para fora. Assim, então, teria o silêncio necessário, a honestidade necessária e, no caso do professor, o necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo, sabendo ter investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são estes alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar e tentar dar uma aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Pense nisso. Obrigado pela atenção e vamos à aula de hoje, concluiu o professor. O silêncio se instalou na sala e o nível de atenção foi total. Afinal, nenhum dos alunos desejava fazer parte do resto, e sim do grupo daqueles que realmente fazem a diferença.
Mas como bem lembrou o sábio professor, só o tempo dirá a que grupo cada um pertencerá. Só a atuação diária de cada pessoa a classificará, de fato, um ou noutro grupo. Obrigado, gente, pela sua atenção e que nosso Deus abençoe a você e a sua família.